Boa tarde, meus queridos. Hoje, sexta-feira, e estou aqui meio no sacrifício, porque eu tive aí uma inflamação no ciático e ainda estou ruim. Fiquei praticamente paralítico aí, mas não ia deixar de começar mais um ano, né? Hoje é a 55ª semana, fizemos um ano na sexta-feira passada. Estamos aqui continuando os nossos estudos do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 19, que é um capítulo muito importante. Todos eles são importantes, mas esse tem uma particularidade que eu considero bastante importante. Continuando as viagens do apóstolo Paulo, ele agora vai para Éfeso. Então vamos ver. Enquanto Apolo, nós vimos na semana passada, estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior daquela região e chegou a Éfeso. Encontrou alguns cristãos, ele já tinha estado lá, já tinha começado uma congregação de cristãos lá, e ele agora estava passando de novo. E ele aí os encontrou e perguntou: vocês receberam, olha só, o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: nós nem sabíamos que existe o Espírito Santo. Olha só, antes de eu me converter de verdade, em 1974, eu era católico, estudei em colégio católico, filho de pai e mãe católicos, principalmente a minha mãe, ia à missa praticamente todo domingo, né? E ouvia falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só não sabia nada sobre... Tinha uma ideia de que era o Pai, era o Filho e o Espírito Santo, que era em forma de pomba. Mas o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus foi... Porque quando Jesus estava aqui, ele estava num corpo humano. Ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. E ele, quando pregava, quando ele falava e etc., quando estava com as pessoas, ele estava com 1.000, 2.000, 3.000. Daí para frente, ninguém podia nem vê-lo, nem ouvi-lo. E quando ele foi, ele disse que ia mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo é a revelação do Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Ele é Deus. Nós somos monoteístas, temos um só Deus. Quando os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, ao menos mostre-nos o Pai. Ele falou: mas vocês estão comigo há tanto tempo e ainda não me conhecem? Ele é o Pai. Jesus continua sendo, sempre foi, a manifestação visível do Deus invisível. E o Espírito Santo é a manifestação do Espírito do Senhor Jesus Cristo aqui nesse planeta. Ele veio em Pentecostes, nós estamos bem próximos de Pentecostes. Acabou de ser comemorado Pentecostes, né? E quando ele veio, ele não estava na terra, porque ele veio, se ele veio, ele não estava. Então o Espírito Santo, ele veio e aqui ficou. E habita nas pessoas cristãs
que são batizadas com o Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque templo somos nós. Igreja, nós somos templo, cada um de nós. Igreja somos nós todos. E nós não vamos ao templo ou vamos à igreja. Nós somos o templo de Deus, que é a igreja, que nos reunimos numa casa de oração. É assim que funciona. É assim que é. Igreja, para ser bem certo, só existe uma. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles responderam: nós nem sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Que tipo de batismo vocês receberam? O batismo de João Batista, responderam. Então, bom, veja bem, quando Jesus foi batizado por João Batista, o que foi que aconteceu? Imediatamente, o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba e Jesus, digamos assim, também foi batizado no mesmo momento com o Espírito Santo. E foi aí que ele começou o ministério dele. Entende? Sem o Espírito Santo, nada feito. Sem o Espírito Santo, nada feito. Quando eu fui batizado nas águas, aceitei Jesus, fui batizado nas águas em 1974, em um açude. Eu, 2, 3 dias depois, não me lembro, uma semana, mas foi muito próximo, atravessando a rua Sá Ferreira, eu comecei a atravessar, de repente eu comecei a flutuar, com os pés no chão, mas flutuando no Espírito, e comecei a falar em língua estranha. Eu nem sabia o que era aquilo, que nem eles aqui. O que é isso? Aí é que eu percebi que eu tinha sido batizado no Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus disse que aquele que vem do deserto vem anunciar a mensagem do Senhor. Ele hoje batizará na água, porém vocês também serão batizados no fogo do Espírito Santo. Enfim, não há o que discutir. Vocês não têm nada diferente. O que é que vocês têm diferentes dessas pessoas de Éfeso? Nada. São todos homens de carne e osso, que nem vocês. Pecadores que nem nós, que nem eu. E Paulo estava abismado que eles não tinham sido batizados no Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista. Responderam: batismo nas águas. Então Paulo disse: o batismo dele era para aqueles que se arrependiam dos seus pecados. Você desce às águas, morrem os seus pecados junto com a velha criatura, e quando você emerge nova criatura, perdoado dos seus pecados. E João também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles cristãos foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí, presta bem atenção, Paulo pôs a mão sobre eles. Essa semana eu estive numa quarta-feira passada, eu estive num culto às 3 horas da tarde na igreja metodista, e depois eu estava ali, ninguém sabia exatamente quem eu era, o pastor veio até perto de mim, eu estava sentado num dos 3 últimos bancos, quietinho, falou: quero conversar com você. Ele sabia que aquela altura que eu era músico profissional, etc., e que eu estava indo
naqueles cultos de quarta-feira de tarde, que era um culto pequeno, e começamos a conversar, e aí ele falou, vamos ali no meu gabinete. E fomos no gabinete, conversamos 45 minutos. Depois de uns 40 minutos, 35, que nós conversamos, ele falou, posso orar por você? Eu falei, claro, claro, pastor. Ele botou a mão na minha cabeça e começou a orar. No mesmo momento, eu comecei a orar em línguas. E no mesmo momento ele também começou a orar em línguas. Então, naquele momento, o Espírito Santo nos encheu e a oração dele veio diretamente da vontade de Deus, da vontade do Senhor. O Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo estava presente realmente naquele lugar, pela imposição de mãos também. Eu estou procurando congregar com pessoas, inclusive hoje era para eu estar na fazenda do Abel, com o Edwards e com o Nilber, para nós fazermos uma ceia e orarmos lá na fazenda, aqui pertinho. Já falei dessa fazenda que está à disposição de quem quiser ser batizado nas águas. Não serve o batismo da pia batismal quando você era bebê. Não foi você que aceitou Jesus. Dizem que aceitaram Jesus por você. Ok, você foi consagrado, tá bom. Mas acontece que você tem que ser batizado pela sua vontade. Adulto, a partir de 12, 13 anos de idade, dependendo da pessoa, ela já vai atingindo uma consciência para ser batizado. Depois de ouvirem isso, aqueles cristãos foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs a mão sobre eles e o Espírito Santo veio sobre todos. E o Espírito Santo veio sobre todos. Por isso que eu estou falando em congregar ao vivo. Por isso que eu encorajei alguns irmãos a procurarem uma igreja renovada, metodista, quadrangular, são boas igrejas, presbiteriana, para que os irmãos lá possam orar com a mão na cabeça de vocês e vocês serem, se não forem batizados nas águas, serem batizados nas águas e receberem o Espírito Santo. Se estiverem aqui no Rio, nós podemos fazer isso pelo Achados e Perdidos. Se você não estiver no Rio, procure uma dessas congregações. Elas são sérias e você vai ser muito bem recebido e você precisa, todos nós precisamos do batismo do Espírito Santo, pois sem ele nada feito. E começaram, presta atenção, logo a falar em línguas estranhas e anunciavam também a mensagem de Deus. E todos esses homens eram os 12. Ora, quando nós falamos em língua estranha, que não é a mesma coisa que os apóstolos estavam fazendo naquele dia, de falar na língua dos outros. Eu já vi isso, quem não fala inglês, falar em inglês, e assim por diante. Esse é outro dom do Espírito, que é a glossolalia. O dom de falar em língua estranha, na língua dos anjos, é outro dom. E ainda é acrescido outro dom, que algumas pessoas têm, eu tenho comigo mesmo, a maioria das vezes, de interpretar o que está sendo dito em línguas estranhas. Tem mais um detalhe, a oração perfeita é quando nós vamos ver isso mais adiante, quando você está trancado no seu quarto, você começa a falar em línguas estranhas, porque aí o Senhor Deus está colocando a perfeita oração em você, através do Espírito Santo, e você está orando diretamente ao Senhor Deus, Senhor Jesus, pela vontade perfeita do Senhor.
E todos esses homens eram uns 12. Durante 3 meses, Paulo foi à casa de oração dos judeus e falou com coragem ao povo, discutindo e tentando convencê-los a respeito do reino de Deus, o de verdade, o do Messias, o Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Ora, os judeus não receberam Jesus. E muitos cristãos, muitos não receberam o Espírito Santo. É quase a mesma coisa, fica no meio do caminho. E para Deus não tem no meio do caminho, tem que ser completo. Ele já mandou o Espírito Santo, está aí e vai embora, hein? Quando a igreja for arrebatada, nós vamos ver mais na frente, o Espírito Santo vai junto, não vai estar mais nessa terra. E aí, um abraço para quem ficar. Para alcançar a salvação vai ser um problema sério. Já é um problema sério, né? Mas aí vai ser dificílimo, praticamente impossível. Mas, olha bem, alguns eram teimosos. Não sejam teimosos. E não acreditavam, e ainda falavam mal do caminho do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, só se vem ao Pai através de mim, disse o Senhor Jesus. Em frente de todos. Então Paulo saiu dali e levou os cristãos consigo. Depois começou a discutir diariamente na escola de um homem chamado Tirano, e fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da região da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, veja bem, não é que eles se converteram, ouviram a mensagem do Senhor, que está sendo, já está praticamente levada até os confins do mundo e dos séculos. E aí virá o fim, lembram disso? Aí virá o fim, é isso que está escrito lá. Então, prestem atenção no batismo nas águas e no batismo do Espírito Santo e na evidência dos dons do Espírito Santo. Tem que buscar o Senhor, tem que querer de todo o coração. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, em meio àquela terrível carnificina, meu Deus do céu, de castigos, torturas, afrontas e humilhações, de crueldade inimaginável, não pode ficar em vão e não ser levada em primeiro lugar a sério nas nossas vidas. Portanto, eu oro a Ti, meu Deus, para que toque no coração de todos, para que busquem o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. No nome santo de Jesus, o Senhor os abençoe e lhes dê sabedoria, discernimento, entendimento que vem do alto, e abra as suas mentes para que entendam pelo Espírito essas palavras. Quem precisar, aqui no Rio de Janeiro, entre em contato comigo. Deixe aí a sua mensagem aqui no YouTube mesmo, e eu vou procurar passar o meu zap de contato, e então vocês poderão chegar mais perto de mim, do Edwards, do Abel, do Nilber, conhecer mais de perto a palavra do Senhor, o Achados e Perdidos, que não é uma denominação, não tem fins financeiros, nada disso. Tudo de graça, pela graça de Deus, porque o Senhor nos deu de graça e de graça temos que dar tudo, incluindo o louvor, tem que ser de graça.
Tudo pela graça do Senhor. Estamos à inteira disposição dos irmãos. O Senhor os abençoe. Se Deus quiser, se o Senhor Deus permitir, até a próxima sexta-feira. Amém, amém e amém.